vai começar entrando no módulo 1, né? Então a gente vai falar sobre o estudo da matéria, tá? E pra gente falar sobre o que é a matéria, né, a gente precisa entender o que é química, né? A química, ela nada mais é do que a ciência que estuda a matéria, as transformações que acontecem com a matéria e a energia que está envolvida nessas transformações, certo? Então, a gente precisa de verdade saber o que é a matéria. Então, por definição, a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, certo? E delimitando, né, alguns pedaços dessa matéria, a gente chega à definição de corpo. Então, corpo seria um pedaço da matéria, beleza? Uma porção limitada. Objeto nada mais é do que aquilo que a gente faz com o corpo, tá? A utilidade que a gente vai dar para essa porção limitada, né? Um corpo que possui formato e uma utilidade específica. Então aqui a gente tem o mármore, certo? Que seria a nossa matéria. Bloco de mármore seria o corpo, que é uma porção limitada, um pedaço. E a pia de mármore é o objeto que a gente faz com matéria. Madeira, né? Matéria. Pedaço de madeira, corpo. E objeto, casa de madeira. Tranquilo? Então, agora a gente pode falar sobre as propriedades da matéria, né? A matéria ela tem algumas propriedades, são 3, podem ser organoléticas, físicas ou gerais, tá? As organoléticas, elas estão relacionadas aos nossos sentidos, né? Elas são facilmente verificáveis com os nossos sentidos, beleza? Então seria cor, odor, brilho, sabor, textura, estado de agregação, que seria o estado físico da matéria, tranquilo? As propriedades físicas, por outro lado, elas são constantes, tá? Elas são medidas. Então a gente tem um ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão é a temperatura na qual a substância passa do estado sólido para o estado líquido. O ponto de ebulição, a temperatura na qual a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. São facilmente verificáveis dentro de um laboratório, tá? A gente também tem a densidade, solubilidade, dureza e a massa específica, tá? Essas são as principais. As propriedades gerais, elas são comuns a todo tipo de matéria, beleza? Então, todo tipo de matéria vai apresentar impenetrabilidade, divisibilidade, elasticidade, inércia, massa, volume e compressibilidade. Tranquilo? A matéria, a gente vai classificar elas de acordo com a sua formação, certo? Então a gente pode chamar elas de substâncias ou misturas. Então a gente vai começar falando das substâncias. Como a gente forma uma substância, né? Todo mundo sabe que lá na tabela periódica a gente tem todos os elementos químicos que a gente encontra na superfície terrestre, sejam eles naturais ou artificiais, tá? Sintéticos. Esses elementos químicos, os átomos desses elementos químicos, eles se combinam entre si, né, para formar substâncias. Substância seria algo que tem uma composição característica, específica, determinada, com definido conjunto de propriedades, certo? As substâncias, elas podem ser substâncias simples, beleza? As substâncias simples são formadas por átomos do mesmo elemento químico, ou seja, a gente tem aqui o O2, né? O2 nada mais é do que 2 átomos de oxigênio unidos, tá? Esse aqui é o gás oxigênio que a gente respira, tranquilo? Um outro exemplo que a gente tem é o gás hidrogênio, H2, né? Formados pelo mesmo elemento químico. Qual é? Hidrogênio nesse caso, tranquilo? Próximas, substâncias compostas, né? Por outro lado, elas são formadas por 2 ou mais átomos de elementos químicos diferentes. Um exemplo aqui seria o CO2. O CO2, ele é o gás carbônico, né? É formado por átomos de carbono e oxigênio, certo? Então, seriam 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono. Outro exemplo seria a água, né? A água ali são 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, ligados entre si para formar a nossa substância, tá? A água que a gente bebe é uma substância pura ou é uma mistura? Respondeu? Então, a água que a gente bebe, ela é uma mistura, tá? A água
pura, né, a gente chama de destilada, ela não contém nenhum mineral dissolvido. Ela chega a ser tóxica pra gente, né? A gente não vai beber água destilada. A água que a gente bebe, ela tem uma quantidade de minerais dissolvidos, tá? Se você pegar uma garrafinha de água mineral, olhar lá o rótulo, tem uma tabela de composição. Então você consegue observar que ela vai ter algum teor de cálcio, magnésio, sódio, pode ter cloreto, fluoreto, entre outros minerais, certo? Então a água que a gente bebe não é uma substância pura, é uma mistura, tá? Que a gente vai falar agora. A água destilada, sim, ela só contém H2O, certo? As misturas, né, elas possuem duas ou mais substâncias no mesmo recipiente, juntas, tá? Agregadas, agrupadas. A composição dessa mistura é variável, certo? E as propriedades também, tá? Essas misturas, aqui por exemplo, né, a gente tem a água do mar. A água do mar é uma mistura. Como é que a gente sabe? A gente sabe que tem água ali. E a gente não sente o gostinho salgado? Então, tem alguma coisa ali dentro que a gente não consegue ver. No caso, é o sal, tá? As misturas, elas se dividem em homogêneas ou heterogêneas. Então, as misturas homogêneas, a gente diz que são unifásicas, possuem uma fase apenas. O que significa isso? Que a gente tem água e sal, né? Cada uma com seu aspecto físico, tranquilo? Quando a gente misturar, o que acontece? A gente não vai mais observar dois aspectos, a gente observa um aspecto só, certo? Nesse caso aqui, incolor, né? Todo mundo já misturou um pouquinho de sal na água e observou isso. Tranquilo? Então isso aqui a gente diz que é uma fase, uma mistura homogênea. Tranquilo? Por outro lado, a gente tem a mistura heterogênea. Mistura heterogênea, a gente diz que ela é polifásica. Tem duas ou mais fases, tá? Um exemplo aqui, clássico, né? Água e óleo, cada um com seu aspecto antes da mistura. E quando a gente mistura, a gente observa as duas fases, né? Uma fase, características fixas e constantes ao longo da extensão, e a outra também. Beleza? Uma coisa que é importante é alguma coisa, existe no recipiente gelo e água. É uma mistura? Não, né? Porque o gelo nada mais é do que a água no estado sólido, tá? Então como é que a gente vai dizer que é algo que é heterogêneo? A gente vai usar a palavra sistema, tá? A gente não vai usar a palavra mistura, a gente vai falar que é um sistema heterogêneo. Então, o sistema seria a porção limitada da matéria que a gente está analisando, tá? Então, a gente tem, assim como as misturas homogêneas e heterogêneas, a gente tem os sistemas homogêneos e heterogêneos, tá? É basicamente a mesma coisa, não tem muita diferença. A gente só acrescentou essa nomenclatura por uma questão da água e do gelo não serem uma mistura, por exemplo. É um sistema, tá? Então, sistemas homogêneos, eles apresentam características uniformes e iguais em todos os pontos desse sistema. As heterogêneas, as características não são iguais. Aí aqui, a água com sal, né? Incolor. A água com óleo, você tem dois aspectos, duas características diferentes em cada fase. Tranquilo? Outra coisa que é importante é a classificação com relação ao número de fases e componentes do nosso sistema, tá? Então as fases a gente já sabe o que é, e aqui eu coloquei alguns exemplos, né? A gente tem aqui o petróleo. O petróleo é um sistema monofásico, né? Homogêneo, uma mistura homogênea, tem uma única fase. Sistemas polifásicos, eles têm mais de uma fase, duas ou mais. Os componentes, quem são os componentes? São as substâncias que estão ali, substâncias diferentes, né? Que estão compondo o meu sistema, tá? Então aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Vamos começar pelo sistema 2. Então no sistema 2, a gente tem esse aspecto aqui azul clarinho,
e o outro amarelinho. Então a gente tem quantas fases? 2, né? E quantos componentes? No caso, a água e o óleo, 2 componentes. Então, nesse caso, o número de fases é igual ao número de componentes, tá? Agora, por outro lado, a gente tem o sistema 1, né? O sistema 1, quantas fases a gente tem? Vamos contar. Então, a gente tem aqui o gelo, beleza? Uma fase. Aqui o outro aspecto, né? Da água salgada, 2 fases. E aqui no fundo, né, depositado, a gente tem o sal que não foi dissolvido. Beleza? Então, quantas fases? 3. Certo? E o número de componentes agora? O número de componentes são 2. A água e o sal. Tranquilo? Então, nesse caso, o número de fases não é igual ao número de componentes. Então, a gente precisa ter bastante atenção quando a gente está analisando algum sistema desse tipo. Tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como a matéria está agregada, né? Como ela está organizada, tá? Todas as coisas são formadas por partículas, né? Essas partículas, depois a gente vai ver quais são elas podem estar mais próximas, mais afastadas ou muito afastadas umas das outras, certo? E isso vai conferir algumas características. Quais são os estados físicos que a gente conhece? Sólido, líquido e gasoso. Beleza? São esses 3 os que a gente estuda. Existem mais? Existem. O plasma, por exemplo, ele é um estado físico da matéria. E onde a gente vê o plasma? A gente vê aqui na Terra? Não com facilidade. A gente teria que ir para um laboratório. Mas é um processo que ocorre lá nas estrelas, por exemplo. É o estado físico do Sol. Tranquilo? Mas vamos deixar o plasma lá para os cientistas estudarem e vamos voltar aqui. Então a gente tem o estado sólido, onde as nossas partículas elas estão muito próximas umas das outras, muito juntinhas, tá? O estado sólido ele tem uma forma fixa, né? Por exemplo, essa televisão aqui, ela está no estado sólido, beleza? Porque eu não consigo penetrar o meu dedo. E o formato dela, a forma dela, tá mudando? Quando eu encosto, muda, né? Permanece constante. Então, é uma característica do estado sólido. A gente não vê a televisão aqui mudando, né, de forma. E o volume, nesse caso, também é constante, né? É o mesmo ao longo do tempo. Tranquilo? O estado sólido ele não sofre compressão. Se ele sofrer compressão, o que vai acontecer? Ele vai romper. Tranquilo? Estado líquido. No estado líquido, as partículas já estão um pouquinho mais afastadas umas das outras, né? Se a gente fizesse uma análise no microscópio potente, né? A gente conseguiria observar esses espaços, certo? Então, elas estão mais afastadas do que no estado sólido. A forma é variável. Um exemplo de que a forma é variável. Tem um copo de água, né? E inicialmente a água que está ali dentro daquele recipiente, ela assume que forma? A forma do copo. Beleza? Se eu pegar aquele mesmo volume de água e jogar para uma panela, por exemplo, qual formato essa água vai ter? Vai manter o formato da água do copo? O formato do copo? Não, ela vai assumir o formato da panela. Beleza? Então, no estado líquido, a forma é variável também. E o volume? Vai mudar se eu transferir de um recipiente para outro? Não, o volume também permanece constante, assim como no estado sólido, tá? No estado gasoso, as partículas já estão muito mais afastadas umas das outras, tá? Seria mais ou menos isso aqui, beleza? Essas partículas elas estão muito agitadas, né? Tem mais agitação do que nos outros estados e a forma e o volume nesse caso são variáveis. As partículas estão tão agitadas, se chegar alguém aqui com um perfume muito forte, né? Chegar ali na porta, eu vou sentir daqui, porque essas partículas elas se espalham rapidamente, tá?
Forma e volume também são variáveis, obviamente. Toda vez que você soltar um gás no recipiente, esse gás ele vai se expandir, se espalhar pela sala inteira, vai ocupar a forma e o volume do recipiente que o contém, tá? A gente tem algumas mudanças nesses estados de agregação, né? Mudança de estado físico, vocês já ouviram falar lá no ensino fundamental, alguns no ensino médio, tá? Então, quais são elas? Então, a gente tem as passagens, né? Vamos começar aqui do estado sólido. Do estado sólido para o estado líquido, a gente chama de fusão, tá? Do estado líquido para o gasoso, vaporização. Agora, voltando aqui. Gasoso para o líquido, condensação ou liquefação. Do líquido para o sólido, solidificação. Tem uma outra passagem que vai direto do estado sólido para o estado gasoso sem passar para o estado líquido. A gente chama de sublimação. Ela ocorre muito com o gelo seco, né? Que é o gás carbônico no estado sólido. É uma pedrinha que parece gelo, que você não vê ela derretendo, ela passa direto do sólido para o estado gasoso. Um outro exemplo é a naftalina, né? Uma bolinha branca, tem um cheiro bem forte. Tem gente que coloca no ralo do banheiro, né? Para evitar os maus odores e que os bichos entrem pelo ralo, né? E a gente coloca no guarda-roupa também para evitar traça. Então, ela também, naftalina, passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Você não vê ela derretendo, não derrete simplesmente, tá? Dos outros estados, com certeza vocês já devem ter algum exemplo, né? Agora, uma coisa que é importante, com relação à temperatura. O que precisa acontecer nessas passagens, né? Então, do estado sólido para o estado líquido, a água, para eu passar ela do estado sólido para o estado líquido, eu preciso de quê? Temperatura. Eu preciso aumentar a temperatura, beleza? Aumentei a temperatura ou diminuição da pressão, tá? Do líquido para o gasoso, eu também preciso aumentar a temperatura. Eu usei uma panela com água fervendo no fogo, né? Eu preciso ligar o fogo, senão a água não vai ferver sozinha, né? Eu preciso fornecer calor, aumentar a temperatura do meu sistema, beleza? Então daqui para cá a gente vai aumentar a temperatura, na sublimação também. Agora, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido e na ressublimação, a gente precisa de quê? Diminuir a temperatura justamente, tá? Então, se eu quero fazer um cilindro com oxigênio, cilindro de oxigênio, como é que eu faço? Eu posso usar a liquefação. Eu reduzo a temperatura, né? E eu consigo coletar esse meu gás, certo? Solidificação, mesma coisa. O exemplo da água que a gente coloca onde? No freezer para virar gelo sólido. Tranquilo? Ressublimação nada mais é do que o estado gasoso para o estado sólido, né? Ela precisa diminuir a energia, você precisa diminuir a temperatura, tá? Ou aumentar a pressão do sistema para você obter essa mudança. Então, o que é a temperatura de fusão e ebulição? Temperatura de fusão é a temperatura onde ocorre a passagem do estado sólido para o estado líquido, e a de ebulição é a passagem do estado líquido para o estado de vapor, o estado gasoso, tá? Então, aqui como é que a gente faz essa medição, né? No laboratório, a gente tem alguns equipamentos, o termômetro, né? Todo mundo tem algum em casa, a gente pode usar ele justamente para fazer essa medição.